Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar com vocês sobre a segunda fase do modernismo brasileiro. Dando continuidade ao tema da aula passada, que foi a primeira fase do modernismo, hoje eu vou falar com vocês sobre a segunda fase. E, de novo, só um aviso, caso queiram também, né, assistir às aulas anteriores de outros movimentos, estão todas disponíveis aqui no canal, fiquem à vontade para assistirem. E também o aviso sobre o modernismo em si. O modernismo é um movimento muito cobrado pelos vestibulares, então, caso você esteja se preparando para ingressar no ensino superior, deem uma atenção bem especial tanto ao modernismo quanto às vanguardas europeias, tudo bem? Então, vamos continuar aqui a nossa aula com a segunda fase do modernismo. Então, para vir para o contexto histórico, a segunda fase do modernismo, enquanto a primeira fase, né, do modernismo, ela fica entre 1922 e 1930, a segunda fase do modernismo ela acontece entre 1930 e 1945. Então, aqui nós temos um contexto, né, um contexto muito movimentado, bem agitado, vamos dizer assim, para usar esse eufemismo, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, você tem uma economia bem afetada pela crise, pela Grande Depressão de 29, pela quebra da Bolsa, lá nos Estados Unidos. E aí, após isso, acontece aqui no Brasil a Revolução de 1930, o golpe, na verdade, de 1930, em que o presidente Washington Luiz é deposto. O presidente que tinha sido eleito até então para assumir depois do Washington Luiz foi impedido de assumir o cargo. E aí chega ao poder Getúlio Vargas, numa medida de governo provisório que acaba durando 15 anos, né? Ele acaba ficando de 1930 até 1945 no poder, né? Durante o período da ditadura Vargas. Também aconteceu a Revolução Constitucionalista de 32, que foi uma revolução, um movimento, vamos dizer assim, que aconteceu em São Paulo, pela demanda de uma nova constituinte, e por aí vai. E também, no contexto mundial, nós tivemos a Guerra Civil Espanhola, como eu já falei para vocês na aula de vanguardas europeias, que vai ser um acontecimento que vai afetar profundamente a produção cultural das vanguardas europeias, principalmente do cubismo e do surrealismo, que são movimentos que têm seus principais autores cidadãos espanhóis. E a Segunda Guerra Mundial, que também é algo que marcou profundamente a história da humanidade, que acontece nesse período. Tudo bem? Então, só para a gente, aí vamos agora propriamente, depois desse rápido panorama, né? De novo, não vou me aprofundar muito aqui nos episódios históricos, vocês vão ver isso com mais detalhes e profundidade nas aulas de história de vocês. Estou só dando uma rápida pincelada, panorama, para vocês entenderem o porquê das características dos movimentos que a gente estuda. Então, aqui indo para o segundo tempo modernista, de 1930 a 1945, ou a segunda fase, segunda geração, segundo período, você vai encontrar com várias nomenclaturas por aí, mas o segundo tempo modernista, ou a segunda fase do modernismo, ela é conhecida como fase de consolidação. Por que fase de consolidação? Porque a primeira fase do modernismo, ela é um movimento de rompimento, certo? De quebra, de romper com os conceitos culturais do século XIX, com a academia e por aí vai. Já a segunda fase do modernismo é uma fase de consolidação, de estabelecer aqueles preceitos da ruptura gerada com a geração de 22, com a primeira fase. Então, aqui no segundo tempo modernista, na segunda fase do modernismo, as ideias e os ideais da primeira geração, da primeira fase, já estavam sendo mais difundidas e acabaram normalizadas, vamos dizer assim, caindo já as pessoas, a crítica, a academia ou quem consumia a cultura naquele período, já foi começando a se acostumar com esses ideais da arte moderna,
com esses conceitos que ela trazia, com essas inovações e com essa ruptura com o século XIX. E por isso fase de consolidação, que é quando o modernismo vai consolidar suas características que foram inseridas lá na primeira fase. E aqui também no segundo tempo modernista nós temos um predomínio da prosa de ficção, ou seja, das narrativas, tudo bem? Escritas em prosa, mas é importante nós entendermos ou lembrarmos que um predomínio não significa exclusividade, tudo bem? Um predomínio quer dizer que a maior parte da produção foi focada nessa área, mas não quer dizer que só teve isso, tudo bem? Também houve poesia, também houveram poetas, e inclusive muitos dos poetas mais importantes da história, alguns, né, por exemplo, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta muito importante para a história da literatura brasileira, ele foi um poeta da segunda fase do modernismo. Então é importante nós entendermos que, apesar do predomínio da prosa de ficção, dessa grande produção que foi a prosa de ficção e que, vamos dizer assim, teve um certo domínio durante o período, não quer dizer que só tinha ela e não quer dizer que a poesia produzida nesse período é menos importante do que em outros períodos, tudo bem? Então é importante nós entendermos isso. Um predomínio não significa exclusividade, não significa que foi só isso. Então, há esse predomínio, mas a poesia também é muito importante dentro da segunda fase do modernismo. Outra coisa que é muito importante e é algo diferente dentro da segunda fase do modernismo em relação à primeira, que é a linguagem artística, ou seja, a arte unida, aliada às temáticas nacionais. Então, enquanto a primeira fase do modernismo não explicitava esse engajamento social ou político muito forte, apesar de existir, mas não era exposto, né? Não era tão explícito assim. A primeira fase do modernismo ela tinha o propósito de romper com os conceitos culturais do século XIX. Então, a primeira fase do modernismo, para gerar esse rompimento, tinha que ir para o confronto, né? Tinha que ir ao embate com a cultura do século XIX e tinha que ser mais radical e agressivo. Já na segunda fase, com esses conceitos do modernismo mais consolidados e estabelecidos, difundidos, conhecidos, abriu uma brecha para os autores da segunda fase do modernismo falarem um pouco mais sobre as temáticas nacionais, e não só no aspecto cultural, mas também no aspecto social e político. Tudo bem? Então, aí, nós tivemos esses dois tipos de produção aí na segunda fase do modernismo, que é a poesia e a prosa. A poesia, ela mantém algumas características da primeira fase, como o verso livre, que é aquela coisa de não ser muito rigoroso, de não ser rigoroso quanto à metrificação dos versos do poema, né, de ter uma métrica certinha, não, tem que ser verso decassílabo, com 10 sílabas poéticas. Não existe essa preocupação, inclusive uma das principais características do modernismo é a liberdade, dar liberdade ao autor para fazer da forma como ele preferir. Se ele quiser fazer um verso decassílabo, com soneto ele pode, mas se ele quiser fazer um verso livre, sem uma preocupação com as sílabas métricas, ou até mesmo sem rima, por exemplo, sem um esquema de rima, ou sem uma forma fixa, ele pode também, tudo bem? Uma das principais características do modernismo é a liberdade dada aos seus autores para produzir. E aí a poesia vai vir com um questionamento muito forte da realidade se tratando da própria experiência de vivência, de experiências pessoais, como amor, saudade, esse tipo de coisa, temas comuns aos seres humanos, e também há um engajamento político muito grande. Uma preocupação com as problemáticas ou com as mazelas sociais que o Brasil vivia na época. Prosa, temas nacionais, de novo, vamos falando isso, né, voltando à característica que eu falei com vocês anteriormente, a linguagem artística aliada às temáticas nacionais. Então, o tema das obras da prosa vão se passar no Brasil, com temas brasileiros, com problemáticas brasileiras,
E o segundo tempo modernista ele acaba focando, trazendo esse regionalismo, um regionalismo muito mais aprofundado, certo? Principalmente do Nordeste. Tá? Na prosa do segundo tempo modernista, existem muitas produções que são focadas no interior do Nordeste, no sertão brasileiro. E é importante nós entendermos que quando às vezes eu falo sobre regionalismo, vocês podem se lembrar lá do romantismo, que com José de Alencar, que ele traz os romances regionalistas de uma forma... Só que ele aborda os romances regionalistas, o interior brasileiro, de uma forma muito idealizada, de uma forma que tudo é perfeito, tudo é bonito, ele traz de uma forma romantizada e de uma forma bastante superficial, tudo bem? Já que no segundo tempo modernista, não. O regionalismo do segundo tempo modernista ele é muito mais aprofundado, com descrição detalhada, com análise psicológica dos personagens, análise do local, análise social. Então, é um regionalismo, a segunda fase do modernismo, na sua prosa, traz um regionalismo muito diferente em relação ao regionalismo que nós estudamos lá no romantismo, tudo bem? Beleza. E outra coisa que vai focar bastante, como há também esse engajamento político dentro da segunda fase do modernismo, são as mazelas sociais, as problemáticas sociais, e como há esse regionalismo focado, em sua maioria, na produção no Nordeste, as mazelas sociais que afetam aquela população e aquela localidade. Tudo bem? Beleza. Então, nós vamos falar aí primeiro da poesia, de autores da poesia da segunda fase do modernismo. Primeiro, nós vamos falar da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma autora importantíssima para a história da literatura brasileira. Ela tem uma temática variada, então ela vai abordar vários temas diferentes durante sua produção, coisas como tempo e espaço. Algo que é muito recorrente também é essa coisa do tempo, da passagem do tempo na obra dela. Vai trazer reflexões sobre amor, solidão, sobre a vida em si. E também há uma temática social, como eu já falei para vocês, na segunda fase do modernismo, há uma preocupação maior também com o engajamento político e com as mazelas sociais vividas pelo povo brasileiro. Uma musicalidade também muito grande, as obras dela possuem figuras de linguagem e métricas e possuem uma figuras de linguagem de repetição de sons que vão ajudar nesse caráter de musicalidade, de dar essa ideia de uma música, né? A liberdade formal, como eu já falei para vocês, não há essa preocupação em formas fixas e por aí vai. O conflito espiritual, então, de novo, vem daquela coisa das reflexões introspectivas. Crise existencial, que provém também desse conflito espiritual e das reflexões sobre sentimentos do cotidiano. Ela tem uma abordagem muito intimista, muito pessoal, muito próxima, né? Você, quando lê uma obra da Cecília Meirelles, você se sente muito próximo à autora e aos sentimentos ou ao que ela descreve. E tem uma coisa também muito importante, que é a efemeridade, que é essa coisa da reflexão sobre o tempo. A efemeridade dá essa ideia de coisas passageiras, de coisas que passam, né? Então, a vida é efêmera, quer dizer que a vida passa, ela é passageira. Amores e por aí vai. Então, a Cecília Meirelles, ela também aborda muito, ela também traz muito, essa reflexão sobre a efemeridade, sobre as coisas de aspectos passageiros da vida. Temos aqui alguns exemplos. Primeiro tem o Motivo, né? O poema dela que chama Motivo. Vamos ler aí, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então aqui vocês já podem ver, né? Ela tem esse aspecto da musicalidade. Coisas também, de novo, vocês podem perceber essa coisa da reflexão sobre a vida, sobre a própria existência em si, que é algo também bastante recorrente na poesia da segunda fase do modernismo. E outra coisa que vocês podem perceber também é esse debate, essa reflexão sobre a efemeridade, sobre as coisas passageiras.
aqui logo no primeiro verso você já percebe isso, né? Eu canto porque o instante existe, ou seja, o instante é o momento do agora, que é passageiro também. Então ela vai trazer essa reflexão sobre a efemeridade. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Né? Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Outra coisa que é muito presente na obra da Cecília Meirelles é essa figura do vento. O vento, ela também traz ela também utiliza para trazer essa ideia da efemeridade, da coisa passageira, porque o vento ele vem por você, né? Ele vem, passa e vai embora. Então, ela utiliza muito isso. Também é bastante recorrente na obra dela essa figura do vento, porque ajuda na representação dessa efemeridade, do passageiro, do tempo. Tudo bem? Beleza. Outro exemplo aí é o poema Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E aí, de novo, aquela reflexão sobre o tempo, efemeridade, aspectos passageiros. E aqui, né, ela faz isso porque às vezes o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Aí fala, eu não dei por esta mudança, né? Eu nem percebi que isso aconteceu. E é muito engraçado, né? Vamos dizer assim, tem essa brincadeira porque a passagem do tempo ou a morte, vamos dizer assim, é a única certeza que nós temos na vida. Né? É a única certeza que nós temos nessa vida. E ela até faz essa relação. Né? Eu não percebi essa mudança, mas é engraçado por quê? Porque é uma mudança simples, é uma mudança certa, que é uma certeza que nós temos, que essa mudança vai acontecer, tão fácil, porque né, a efemeridade, o tempo passageiro, aquela ideia do vento, em que espelho ficou perdida a minha face. Então ela faz isso, né? Ela faz essa ideia, putz, mas a passagem do tempo, o envelhecimento é algo tão certo, a gente tem tanta certeza disso, é a única coisa que a gente tem certeza na vida, e mesmo assim, às vezes a gente nem percebe essa mudança. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então. Vamos para o próximo autor. E aí, nós vamos falar talvez do autor mais importante se a gente for falar principalmente de aspectos de vestibulares, para vocês aqui que estão se preparando para o vestibular, o Carlos Drummond de Andrade, que ele é um dos autores mais cobrados nos vestibulares, tudo bem? Então é bastante importante dar uma atenção especial e uma estudadinha aprofundada no Drummond, tudo bem? É importante representante da literatura brasileira, e a obra do Drummond ela é dividida em 4 fases. Então nós estamos aqui falando da segunda fase do modernismo, de um autor da segunda fase do modernismo, e a obra dele ainda também é dividida em fases, tudo bem? Então nós temos na primeira fase um pessimismo e um isolamento, uma vontade de se isolar, de se distanciar do mundo, que ele vai trazer essa individualidade, reflexão existencial, e a reflexão trazida pelo Drummond aqui não é só da existência dele, da vida dele, mas também do fazer do poeta, vamos dizer assim, vamos dizer, do fazer poesia, do ato poético. Então, o Drummond ele vai trazer também essa reflexão sobre o próprio ato de escrever e compor a poesia. E aí é bastante presente por ironia, humor e uma linguagem coloquial, uma linguagem mais simples, mais informal, essa primeira fase. Já a segunda fase, há uma transformação, né? Um amadurecimento do Drummond, e aí ele começa a enxergar a literatura e a arte em si como uma ferramenta de transformação do mundo. E aí, a partir disso, ele tenta trazer um engajamento e se solidarizar com problemas do mundo dentro da sua produção poética. E aí há um declínio do pessimismo, da individualidade. Por quê? Porque agora ele está focando em temáticas universais, em problemas que afetam o todo. E aí a partir disso, tem um declínio desse aspecto de individualidade da obra dele, né, de individualista, de pensar no eu, e ele acaba pensando, ao invés de pensar na parte, ele começa a pensar no todo, e ele começa nessa tentativa de transformar o mundo, e
enxergar a poesia, a literatura e a arte como ferramenta de transformação social e do mundo. Tudo bem? Beleza. Já a terceira fase, e aí dentro da terceira fase existem dois momentos. A terceira fase é dividida em poesia filosófica e poesia nominal. Na poesia filosófica, ele vai continuar mais ou menos naquele estilo da segunda fase, trazendo reflexões sobre a sociedade, sobre a vida, temáticas universais, ou seja, temas que abrangem o todo, e não necessariamente temáticas universais como, por exemplo, problemas sociais que afetam a população como um todo. Mas temáticas universais pode ser aquilo que todo mundo também sente ou se identifica, certo? Como, por exemplo, ele vai falar ele vai falar, às vezes, trazer uma reflexão sobre a vida, sobre o amor, sobre coisas do cotidiano. E que é algo que as pessoas, quando leem, se identificam, porque é algo que é comum a todo mundo inserido naquele contexto. Então, e já a poesia nominal é marcada por muito neologismo, ou seja, criação de palavras, criação de termos, e aliterações, que é a repetição de sons de consoantes. Então, ele vai fazer, já na poesia nominal, ele vai trazer muito essa brincadeira, esse jogo de palavras, tudo bem? A quarta fase, e última fase, já para o final da vida dele, é uma fase marcada muito, chamada também, né, de fase das memórias, porque é marcado muito pela nostalgia, pela saudade que ele tinha da infância, pelas memórias que ele cultivou durante a vida dele. Então, ele vai falar muito sobre a infância, sobre a família, sobre amigos, tem muito esse caráter nostálgico. E vai trazer uma abordagem aprofundada das lembranças. Não só falar sobre elas, mas ele vai dizer também o que essas lembranças despertam nele e como afeta ele. Então, tem uma abordagem um pouco mais aprofundada dessas lembranças, vamos dizer assim, dessas memórias, e como as memórias, ou esse aspecto de nostalgia ou do passado, afeta o ser humano na atualidade, né? Ou seja, o quanto suas lembranças, suas experiências e suas vivências te afetam na pessoa que você é hoje. Tudo bem? Beleza. E aqui tem algumas características gerais, né, que eu trouxe para vocês da obra dele, é dividido em 4 fases, mas existem algumas características gerais que dá para englobar a obra do Drummond. Primeiro é o verso livre e sem métrica fixa, ou seja, ele não tem uma preocupação com a metrificação, ele toma essa liberdade dada pelo modernismo de escrever na forma que ele quiser, ele não fica preso a formas fixas, ele também não fica preso a rimas, muitas das obras dele nem rima possui, ele não fica preso também a rigor métrico, não, o verso tem que ser decassílabo, o verso tem que ser octassílabo, não tem isso, ele escreve na liberdade, dentro da liberdade dele, e também não tem um padrão, tudo bem? Às vezes o primeiro verso é numa forma, o segundo é de outro, o terceiro é de outro, e por aí vai. A poesia dele é mais objetiva e concreta, é mais palpável, principalmente por se tratar de uma abordagem de temas cotidianos, né, como já é o próximo tópico, abordagem de temáticas cotidianas, que é comum à maioria das pessoas. Então, as pessoas conseguem se identificar com a obra dele e também conseguem trazer aquela experiência, o relato dele para mais próximo de si e ser algo mais palpável, mais concreto. Então, aí temáticas cotidianas, coisas do dia a dia, terra natal e infância, família e amigos, choque social, né, as mazelas sociais também, amor, a própria existência em si, o ato de existir nesse contexto, e jogo de palavras, como eu falei para vocês, tem uma fase ali que ele é bastante focado nisso, mas não é uma exclusividade daquela fase, esse jogo de palavras também é presente em outras fases da obra do Drummond. Tudo bem? Então, do Drummond, trouxe alguns exemplos aqui para a gente analisar, se não me engano, são 4 poemas ao todo, e o Drummond, de novo, prestem bastante atenção, dei uma atenção especial aqui no Drummond, porque ele é um autor muito cobrado nos vestibulares. Então, aqui nós temos o Sentimental, que ele vai trazer mais essa reflexão sobre os sentimentos, saudade e por aí vai. Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome, com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando.
e há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Então, de novo, você tem aí essa abordagem, um tema cotidiano, certo? Saudade. Quem nunca sentiu saudade de alguém? Então, é algo que as pessoas já conseguem se identificar. Então, põe a escrever teu nome com letras de macarrão, né? Provavelmente ele é aquela sopa de letrinhas. Só que ele percebe durante esse processo que falta uma letra, né? E falta só uma letra para acabar e escrever o nome da pessoa com qual ele tem saudade. Só que aí alguém chama ele, né? Alguém tira ele daquele momento de sonho ou reflexão e acorda ele para a realidade. Fala, você está sonhando? A sopa está esfriando, vai dar bobeira aí? Come logo. Para de enrolar, né? E aí ele pensa, caramba, pior que eu estava sonhando mesmo, né? E aí ele pensa também, já é outra coisa que é introjetada aí, que é algo enraizado na mente aí das pessoas, e aí em todas as consciências um cartaz amarelo, neste país é proibido sonhar, certo? Como se fosse algo errado você ter um sonho e ir em busca dele, tudo bem? Aqui nós temos uma das obras mais famosas do Drummond, vocês talvez já tenham tido contato com ela, ou já tenham lido, já tenham estudado ela, que é o José. O José vai trazer justamente uma obra sobre justamente essa reflexão de vida, de existência, do que fazer, que rumo tomar, das indecisões que te permeiam, né, que cercam você durante o processo que é o viver. Então, o José ele traz essa reflexão e esse questionamento, né? Ou seja, inclusive é importante nós lembrarmos disso quando a gente fala aqui nas temáticas dos autores sobre reflexão. O que é fazer uma reflexão? Fazer uma reflexão é questionar, é fazer uma provocação sobre algo, é você pensar naquilo, é você não simplesmente receber algo, engolir e já era. É você receber, você questionar, você pensar sobre aquilo e aí sim você tomar uma posição. Então, aqui nós temos uma reflexão, um questionamento da vida, dos rumos que tomar durante a vida, do que fazer, para onde seguir e por aí vai, tudo bem? Então, vamos lá. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu estante de febre, sua agulha em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Certo? Então, aqui nós temos justamente essa reflexão sobre a vida, sobre os rumos que tomar, sobre o que aconteceu, sobre a própria existência em si. Tudo bem? É um poema bem legal também. Outro aqui, um poema que o Drummond vai brincar bastante com aquele jogo de palavras que eu mencionei para vocês, que ele vai falar aqui já sobre os obstáculos encontrados durante a vida, e ele vai trazer isso, vou explicar um pouquinho depois, mas vamos à leitura aqui do poema então. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então aqui, vocês podem perceber que ele traz esse jogo de palavras, essa brincadeira, vamos dizer assim,
com essa repetição do no meio do caminho tinha uma pedra, e ele fala, nunca vou me esquecer, né, que esses olhos aqui que a terra há de comer, do que eu vi que no meio do caminho tinha uma pedra. E aí ele faz uma menção, ele deixa implícito aí, né, ele faz uma menção, um paralelo com obstáculos encontrados durante a vida, e ele usa essa repetição porque quando você está vivendo, certo? Você, quando tá vivendo a sua vida, você não, durante toda a sua existência, você não enfrenta só um obstáculo, só um desafio. São vários através dela toda, desde coisas mundanas ou cotidianas, como, sei lá, ter que passar numa prova, ou coisas do tipo, a problemas mais sérios, como superar a saudade ou a perda de alguém. Então, você, durante sua vida toda, não enfrenta só um obstáculo, não tem só uma pedra no seu caminho, certo? Existem várias. E aí, o Drummond ele faz essa brincadeira, esse jogo de palavras, ao repetir várias vezes no meio do caminho de uma pedra, ele dá essa sensação de ciclo, porque durante a sua vida você está sempre encontrando pedras no seu caminho que você precisa passar, tudo bem? E aí, o último poema que eu trouxe aqui, que vai falar também dessa coisa da saudade, que é o Ausência. Por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegante nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Ou seja, de novo, coisas da reflexão sobre a vida. Tudo bem? O que é refletir? É você questionar, é você trazer essa provocação. E aqui ele questiona, certo? Por muito tempo eu achei que a ausência era falta. E eu achava isso ruim, isso me causava um sentimento ruim, sentir essa sensação de ausência. Mas hoje eu já não sinto mais isso. Eu consigo até ser alegre com as ausências que eu sinto, porque eu assimilei isso, certo? É porque eu assimilei isso, eu acostumei, eu aprendi a lidar, vamos dizer assim, ele aprendeu a lidar com essa ausência. E aí, ao aprender a lidar com essa ausência, aquilo se torna parte dele e ele consegue até tirar momentos alegres dessa sensação de ausência. E aí é por isso que ele fala no final, né? Ninguém a rouba mais de mim. Agora isso aqui, esse sentimento de ausência faz tão parte de mim, está tão dentro de mim, que não dá mais para tirar ela de mim, certo? Repetir muito de mim, mas vocês entenderam a ideia. Então é justamente isso. E isso, essa ausência também passa bem aquela ideia de reflexão sobre um sentimento, certo? Ele vai pegar a ausência, vai questionar, vai falar a sensação que ela gera e como isso moldou ele e como está agora. Então ele vai trazer essa provocação também. Tudo bem? Certo. Agora nós vamos para o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes ele também é um autor bastante famoso aí da literatura brasileira, não só também pelo poema, mas pelas suas produções poéticas, mas também porque ele participou, ele é mais recente, então às vezes ele ainda está fresco na memória de muitas pessoas, ou até mesmo para quem, por exemplo, curte uma bossa nova ou músicas ou música ou a cultura popular brasileira. E o Vinícius de Moraes é uma figura bastante presente, principalmente por causa da participação dele junto com músicos e outros artistas. Ele teve muitas colaborações em produção artística. Mas o Vinícius de Moraes ele é muito marcado pela linguagem abstrata, alegórica e declamatória, ou seja, a linguagem abstrata não muito concreta, diferente do Drummond, certo? E aí vocês podem já perceber uma diferença entre autores do mesmo movimento, da mesma fase. Por que existe essa diferença? Porque, como eu falei anteriormente com vocês, um dos principais conceitos, um dos principais valores do modernismo é a liberdade. Então, se o autor quiser fazer de uma forma mais concreta, de uma forma mais livre, ou de uma forma mais abstrata, de uma forma mais rigorosa, ele tem total liberdade para isso, tudo bem? E aí, declamatória, por quê? Porque as obras dele são para se declamar, certo? Tem essa métrica ou essa coisa parecida com a musicalidade da Cecília Meirelles, certo? É algo tal qual como.
E aí a comunicação direta estabelece uma linha direta de comunicação, predomínio dos sonetos, ou seja, é importante lembrar lá dos sonetos, 2 quartetos, 2 tercetos, certo? Duas estrofes de 4 versos e duas estrofes de 3 versos. Também tem isso, um predomínio muito grande disso na obra do Vinícius de Moraes. Ele traz uma concepção sentimental mais concreta, ou seja, ele vai fazer aquela coisa de tentar te explicar o sentimento. Apesar da linguagem ser abstrata, de ele falar de temas abstratos como amor, saudade, coisas que não são palpáveis ou concretas, ele vai tentar te explicar de uma forma que você entenda, ele vai tentar racionalizar em cima daquilo e vai deixar aquela abordagem mais concreta, você vai conseguir identificar melhor o que ele quer dizer, o que ele quer se expressar, não fica algo tão subjetivo e individualista quanto era no romantismo, por exemplo, tudo bem? Então ele vai falar do amor em suas mais variadas manifestações, seja o amor, amor do sentimento, seja a paixão, o desejo carnal, seja a saudade ou a carência, que também é gerada pelo amor. Então ele vai abordar o amor nas mais diversas formas. E ele também, né, ele tem produção nessas duas áreas, tanto no lírico quanto no social. E aí a lírica, dentro da poesia social dele, ele possui uma lírica comprometida com o cotidiano, com a temática, com problemas sociais que afetam o mundo e afetam também o Brasil. E isso se deve ao contexto do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes ele foi um diplomata também, a serviço do governo brasileiro, por um tempo, então ele tinha muito interesse em política externa e nos acontecimentos que aconteciam pelo mundo e como isso afetava também o Brasil. Tudo bem? Uma coisa interessante, uma curiosidade, tem no YouTube, aqui mesmo nessa plataforma que vocês estão vendo essa aula, um show do Vinícius de Moraes com o Tom Jobim, em que ele canta as músicas, em que ele também declama os poemas dele. Então, caso vocês tenham interesse em assistir, é só digitar aí no campo de procura e achar. Tem o show disponível aqui no YouTube. Recomendo também, é bem legal. Para vocês poderem ter essa noção e verem essa coisa da obra declamatória, tudo bem? E o Vinícius de Moraes, ele é um autor bem legal com o estudante, porque ele te avisa o que é um soneto, certo? Então, quando ele vai te dar um soneto, esse esquema aí, né, 2 quartetos, 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos, ele te avisa, ele vai falar que é soneto de fidelidade o nome desse poema. Então, o Vinícius de Moraes ele é um cara muito gente boa para o estudante, porque você não precisa, quando você lê uma obra dele, às vezes, como eu disse para vocês, é muito importante lembrar o que é soneto, mas às vezes dá um branco, às vezes dá um apagão, esquece. Mas o Vinícius de Moraes ele te lembra. O Vinícius de Moraes ele é um cara muito parceiro do estudante. Quando você vai ler o poema dele, se é um soneto, ele vai escrever ali, soneto de não sei o quê, soneto de fidelidade, soneto de separação e por aí vai, de contrição e por aí vai, tudo bem? Então aqui, vamos lá, essa obra também é bastante famosa, provavelmente vocês já tiveram, né, contato com ela anteriormente, caso não, vamos ler aqui para vocês terem um primeiro contato. Mas ela é uma obra bastante famosa dentro da literatura brasileira. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, de novo, vocês podem já perceber nesse soneto aqui a diferença, por exemplo, das obras que a gente leu, tanto do Drummond quanto da Cecília Meirelles. A primeira diferença já é que é um soneto, certo? Ou seja, é uma forma fixa, que era algo que os modernistas não utilizavam muito. Os modernistas eles faziam num sistema livre, eles não se preocupavam em manter uma forma fixa. Já o Vinícius de Moraes, ele produziu muitos sonetos. E, além dos sonetos, vocês podem perceber que há um sistema de rimas. Existem rimas dentro da obra, né? Ele tem essa preocupação em rimar os versos, que é outra diferença também já para o Drummond
e para Cecília Meirelles, que algumas obras deles até rimavam, mas não era uma preocupação deles, como era do Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes, ele traz essa coisa, né? De novo, ele vai falar aqui do amor e ele vai tentar te explicar como é viver o sentimento de amor. E também tem aquela coisa da ideia do passageiro, né? Que ele fala aqui, ó, possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, ou seja, ele compara o amor com o fogo. E aí vocês podem lembrar lá do Camões, certo? Do amor é fogo, que arde sem se ver e tal, é ferida que dói e não se sente. Então vocês podem se lembrar, então ele já deixa isso pré-estabelecido, né? Porque assim, que não seja mortal, posto que é chama, ou seja, ele tem certeza que o amor é fogo, porque o Camões já meio que definiu o amor enquanto fogo lá atrás, entendeu? Então tem também essa relação, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja, é uma chama que um dia vai se apagar, seja pelo amor passar, ou seja pela morte, né, pela vida passageira dos amados. Então não é imortal, um dia vai morrer, seja o sentimento morrer em si, ou as pessoas que carregam aquele sentimento morrerem também, mas que seja infinito enquanto dure. Então, ou seja, aproveitar o momento, aquele momento de amor vivido com intensidade, porque ele não é imortal, um dia ele vai acabar, né? De novo, seja pelo fim do sentimento ou seja pelo fim da vida. Então, já que ele não é imortal, já que a certeza que nós temos é que um dia ele vai acabar, já que é uma chama, um fogo, e o fogo se apaga, que ele seja infinito, que ele seja intenso enquanto ele dure. Tudo bem? E aqui nós temos outro soneto, de novo, o Vinícius de Moraes ajudando o estudante, soneto de separação. Então ele te fala que é um soneto. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, faz-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez constante. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então aqui de novo aquela reflexão, trazendo aqui a coisa de saudade, e ele também traz essa coisa da ideia passageira, da ideia do passageiro, do efêmero, não só da vida, mas também das relações humanas. Às vezes o que era antes a pessoa que era amada ou amante, vamos dizer assim, já não é mais. Quem era muito próximo hoje se torna distante, hoje é distante. Então isso traz essa ideia de passagem de vida. Por exemplo, algo que é muito comum nas nossas vidas, vamos dizer assim, quando você era mais jovem, você tinha um amigo ou uma amiga, ou que você era muito próximo, e vocês eram melhores amigos, melhores amigas, e por aí vai, e vocês se davam super bem, só que aí o tempo foi passando, cada um foi tomando seu caminho, hoje vocês provavelmente nem mais hoje vocês nem mais se falam, ou vocês às vezes nem em redes sociais se tem como um vínculo de amizade, totalmente estranho, seus caminhos se separaram e vocês trilharam caminhos diferentes, faz parte. E aí ele faz essa reflexão, né? Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, ou seja, eu não sei o que me espera, né? E de repente, não mais que de repente. E ele dá essa ideia também, assim como a Cecília Meirelles vai questionar lá, né? Onde foi o espelho que eu deixei a minha face? O Vinícius de Moraes ele traz também essa reflexão de não mais que de repente, ou seja, eu nem percebi essas mudanças, elas foram acontecendo e às vezes de uma forma tão rápida que elas nem foram percebidas e a vida foi continuando, o caminho foi sendo trilhado e é isso. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. Então aqui nós vamos agora para um poema dessa fase mais social do Vinícius de Moraes, que é a Rosa de Hiroshima, que ficou muito famosa na voz do Ney Matogrosso. Vocês também podem achar no YouTube a canção, a versão adaptada para a canção da Rosa de Hiroshima, cantada pelo Ney Matogrosso. Mas a Rosa de Hiroshima é dessa fase mais social, do engajamento social e político do Vinícius de Moraes. Então nós vamos falar aqui, vou ler aqui com vocês, né? Primeiro, então, pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas,
pensem nas feridas como rosas cálidas, mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então aqui, como vocês já devem ter percebido pela obra e pelo texto, a Rosa de Hiroshima fala do crime de guerra cometido pelos Estados Unidos, que foi o lançamento das bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. E ele vai trazer essa abordagem, né? Ele vai fazer essa comparação com a rosa, e ele vai fazer essa dualidade, né? Esse contraste, porque geralmente, quando o artista usa a figura da rosa, da flor, ela está geralmente associada a algo bom, algo bonito, algo legal de se lembrar, né? Algo bonito de se lembrar. E aqui não, aqui ele faz o contrário, ele coloca essa figura da rosa ligada a algo muito triste, violento e algo bastante marcante de uma forma negativa na história da humanidade. E ele faz essa referência justamente por causa da explosão da bomba atômica, né? que ele fez esse paralelo, que o cogumelo da explosão é como se fosse uma rosa desabrochando. Então, ele vai trazer esse contraste de algo geralmente relacionado a algo bom, a algo bonito, atrelado a algo, vamos dizer assim, bastante triste. Uma tragédia, tudo bem? Um crime de guerra dos Estados Unidos. E aí ele fala aí, né? Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas mulheres rosas alteradas, e aqui ele fala, mas ó, não se esqueçam da rosa, ou seja, né? A rosa que é a bomba, a rosa desabrochando, que é a bomba explodindo, não se esqueçam desse fato. E aqui ele fala a rosa hereditária, ou seja, porque a bomba atômica, né? A arma nuclear, a bomba atômica, ela não afeta só no momento da explosão e pronto, né? Não deixa só mortos e feridos no momento da explosão. A arma nuclear, as bombas atômicas são algo que são armas que deixam consequências por muitas gerações. Então, por isso que ele fala rosa hereditária, porque os sobreviventes podem adquirir doenças como câncer e por aí vai, e há uma alteração até nos descendentes que as pessoas afetadas pela bomba irão gerar. Então, é possível que os filhos, até os filhos e os netos e as próximas gerações dessas pessoas que sobreviveram à explosão das bombas tragam sequelas ou consequências desse ataque, dessa explosão, tudo bem? Então, por isso que ele fala, né, a rosa hereditária, porque vai ser carregado, porque as sequelas desse acontecimento vão ser carregadas por gerações. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, agora nós vamos para a prosa, ou seja, para a narrativa. Primeiro, nós vamos falar de um autor também muito importante da história da literatura brasileira, que é o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele é um dos autores mais adaptados que existe, né? Então, provavelmente, talvez já tenham se deparado com a obra dele, não em forma de livro, mas talvez em forma de peça de teatro, em forma de filme, em forma de novela. Então, o Jorge Amado ele foi um ator que teve sua obra muito adaptada, né, para várias mídias diferentes. Então, o Jorge Amado ele vai focar principalmente em trazer uma obra focada nos marginalizados pela sociedade, ou seja, pessoas a qual a sociedade exclui, que não estão dentro do padrão imposto pela sociedade. Então, ele vai focar a obra nessas pessoas, abordando de forma aprofundada, narrando vidas, pensamentos e desejos. Ou seja, a abordagem não é só, está aqui uma pessoa que foi marginalizada, ou ostracizada, ou excluída pela sociedade dos seus processos e da participação na sociedade. Não é só simplesmente essa pessoa estar na obra, ela também é abordada de uma forma mais aprofundada, dando uma análise psicológica, dando um contexto social, trazendo coisas narrando a vida, pensamentos, desejos daquela pessoa. Isso por quê? Na tentativa de gerar uma empatia com o leitor, de mostrar que essas pessoas também são humanas, certo? E mesmo assim elas são marginalizadas e excluídas dos processos da sociedade, tudo bem?
E aí, contextualização, aí nós temos que lembrar também do Jorge Amado, que ele era baiano, a maioria das obras dele se passam na Bahia, no estado da Bahia, né, em várias cidades diferentes, tanto em zona rural quanto zona urbana, vai ser uma obra bem diversa nesse ponto. E há uma temática social muito presente na obra dele. Ele sempre, em suas obras, traz a necessidade de um processo de justiça social, de que seja feita uma justiça social para diminuir esse processo, essa desigualdade desenfreada que crescia no Brasil cada vez mais. E ele tinha um engajamento político muito grande na obra dele. O Jorge Amado também foi político, então ele tem isso muito forte, essa participação na política brasileira, esse engajamento político. Inclusive, uma curiosidade, né, o Jorge Amado fazia parte do Partido Comunista Brasileiro, e ele junto com ele quando foi deputado, junto com o deputado Marighella, eles conseguiram aprovar a lei da liberdade religiosa. E isso também vem muito do contexto dele, porque a Bahia, né, e principalmente o Nordeste brasileiro, é uma localidade muito influenciada pela cultura africana, assim como o Brasil como um todo, já que a cultura africana é uma das bases da sociedade brasileira, apesar de sofrer com preconceitos e exclusão e por aí vai, mas a cultura, mas mesmo assim ela é uma parte muito importante da sociedade, da cultura brasileira. Ela ajudou a formar muito do nosso país. Então, as regiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé e por aí vai, sofriam muito preconceito na época, e o Jorge Amado ele trabalhou num projeto que fosse mais tolerante com isso, num projeto de liberdade religiosa, ao qual ele conseguiu aprovar junto com a participação do deputado Marighella. E aí a cultura afro-brasileira, né, bastante presente também, de novo, pelo contexto dele, pelas vivências dele e do local qual ele viveu, é muito presente na obra dele. Outra coisa que é muito presente na obra dele é o erotismo e a sensualidade. Então, tem muita essa coisa que ele dizia que era algo característico, que era algo que era algo característico do brasileiro e por aí vai, e isso é bastante presente na obra dele. Aqui nós vamos falar de uma obra dele, né? Como eu falei para vocês, o Jorge Amado foi vastamente adaptado para outras mídias, e então vários livros, muita produção, ele produziu muito, tem muitos romances do Jorge Amado, muito bons também, inclusive, diga-se de passagem, vale a pena a leitura, mas aqui eu vou destacar com vocês o Capitães da Areia, de 1937. Capitães da Areia conta a história de um grupo de jovens, e de novo vem aquilo de destacar os marginalizados pela sociedade, um grupo de crianças e jovens que eram órfãos, e eles se juntaram nesse grupo para sobreviver, para conseguir sobreviver. Então, eles moravam num casarão abandonado, afastado da cidade, e eles tentavam sobreviver praticando pequenos delitos, né? Furtos, golpes e por aí vai, para tentar. E aí, de novo, aquela análise aprofundada que o Jorge Amado traz. O Jorge Amado ele não vai simplesmente jogar essa situação para você, leitor, e é isso aí. Ele vai te explicar o porquê disso também. Ele vai fazer uma análise psicológica dos personagens, ele vai fazer uma análise do contexto social, ele vai fazer uma análise do que levou aquelas crianças ou aqueles jovens a participarem disso. E aí é importante que o narrador, né, seja em terceira pessoa e onisciente, ou seja, ele sabe de tudo que acontece. Então é importante que seja dessa forma, para ele conseguir analisar todos esses contextos para você, entrar na mente de cada um dos personagens, te explicar a psique deles, te explicar o contexto social de cada um deles, a vida de cada um deles, e por aí vai. E aí, um conflito que é muito presente na obra do Capitães da Areia é a vida adulta contra a vida infantil. São crianças que são obrigadas a amadurecer muito cedo, porque foram abandonadas, ou seus pais morreram, ou estão sozinhas no mundo. Então você tem muito esse contraste, porque às vezes no livro mostra acontece uma cena das crianças brincando, e por vezes, de tanta coisa que acontece, de tanta coisa ruim que acontece com essas crianças, ou com essa obrigação de amadurecer,
e também com as experiências horríveis que elas tiveram durante a vida, por muitas vezes você esquece até que elas são crianças, né? E que crianças precisam ser crianças, precisam brincar, precisam se divertir, precisam aprender. E aí tem sempre esse confronto, assim, tem sempre esse contraste na obra de trazer um episódio das crianças também brincando, se divertindo, porque se lembra, putz, é verdade, eles são só crianças, né? Eles precisam também desse momento de aproveitar a vida. E aí o espaço, cidades do estado da Bahia, tanto zona rural quanto urbana, e o tempo ele ocorre de forma linear, dentro de uma cronologia lógica, tem uma ordem de fatos com início, meio e fim, tudo bem? Um livro muito bom, inclusive, recomendo a leitura a todos vocês. E aí nós vamos falar do nosso último autor hoje, também da prosa, o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos ele vai também focar nessa coisa do romance regionalista, assim como Jorge Amado, de trazer histórias do interior do Brasil. Ele tem um estilo seco. O que significa dizer isso? Com pouco sentimentalismo e objetivo, direto ao ponto, conciso. Ele vai direto ao ponto, ele vai direto no que ele quer dizer, sem muita enrolação, sem muito sentimentalismo também. Isso é algo que ele herdou muito do realismo, essa descrição detalhada e sem muito apego sentimental às coisas. Ele vai trazer uma crítica à sociedade moderna e também ao Estado Novo, porque nós podemos, e como a obra dele aborda também esse regionalismo do interior nordestino, é importante nós lembrarmos que o Nordeste foi uma região esquecida pelo aparato estatal, pelo governo brasileiro, até o início agora do século XXI. Então, foi uma região sempre abandonada pelos governantes, pelo governo brasileiro. O foco sempre foi nas cidades litorâneas. E o interior brasileiro sempre sofria com essa falta de investimento, de infraestrutura. E aí o Graciliano Ramos ele vai abordar isso na obra, na principal obra dele, que nós vamos falar daqui a pouco, mas ele fala muito sobre esse tema. E aí descrição detalhada, análise psicológica, como eu falei para vocês, o Graciliano Ramos foi um autor muito influenciado pelo realismo, então essa análise aprofundada tanto do contexto social, da psicologia, do lugar e tudo mais que envolve, ele vai fazer de forma aprofundada. E aqui nós temos o Vidas Secas, a principal obra aí do Graciliano Ramos, que ele vai falar justamente sobre isso, sobre a vida de 38 aí, né? Que ele vai falar justamente sobre isso, sobre a vida no sertão. E aí é importante nós percebermos uma característica peculiar. A narrativa, né, a obra é narrada em terceira pessoa. E é a única obra do Graciliano Ramos que ele faz isso, que ele bota essa narrativa em terceira pessoa. Mas por quê? Porque isso é uma necessidade da obra, para dar verossimilhança. O que é a verossimilhança? A verossimilhança é quando o universo, a obra é condizente com o universo pré-posto, certo? Então, por exemplo, vamos dizer assim, verossimilhança não quer dizer é próximo do real. Não é isso, né? Verossimilhança é quando a obra consegue atender os preceitos, né, os conceitos postos para aquele universo. Então, quando você está lendo uma obra de ficção científica, você vê lá, não, tem carros voadores. Vamos dizer assim, isso não é tão próximo, talvez no futuro próximo assim, mas vamos dizer assim, tem carros voadores normalmente, transitando no dia a dia e tal. Mas isso não é real, porque hoje, que não sei o que, o trânsito normal de carros não é voador, certo? Mas, posto naquele universo, faz sentido porque o universo estabelecido anteriormente abria brecha para isso, tudo bem? Ou, por exemplo, se você lembrar do Blade Runner, certo? É uma obra de ficção científica. O Blade Runner, você tem os replicantes, que são projetos, né, que são parecidos com humanos, e aí existem alguns que querem ser humanos mesmo. E aí alguns que fogem e precisam ser caçados e por aí vai. E aí você pensa, putz, mas não existe atualmente uma clonagem humana tão perfeita, um processo tão perfeito de se criar um humano ao ponto dele achar que é humano e por aí vai. Ou um processo de vida artificial tão perfeito assim. Mas, dentro daquele universo, isso foi estabelecido que era possível. Então, há uma verossimilhança, porque a existência disso
respeita as regras estabelecidas no começo do jogo. Quando você vai falar, por exemplo, de Senhor dos Anéis, então Senhor dos Anéis, Terra-média, o Tolkien ele estabelece aquele universo, e aí ele fala que naquele universo tem elfos, tem anões, tem orques, tem mamutes gigantes e por aí vai. Então, quando isso aparece na história, você não estranha, porque aquilo já foi estabelecido antes, certo? Isso é a verossimilhança. É quando a obra respeita as regras impostas dentro daquele mundo. Tudo bem? E aqui a narrativa é em terceira pessoa por causa da verossimilhança. Por quê? Porque os personagens do Vidas Secas, principalmente a família principal, o Fabiano, os filhos, a esposa, eles são pessoas que viviam nesse sertão esquecido pelo governo, ou seja, não tinha uma infraestrutura governamental, por consequência, o aparato estatal não chegava com educação, saúde, esses tipos de recurso, e a família, né, os membros daquela família, não tiveram acesso a um processo de educação formal. E se o Graciliano Ramos colocasse, então, como eles não tiveram esse processo de alfabetização ou de acesso à educação formal, eles não possuíam uma habilidade comunicativa muito boa. Eles não conseguiam se expressar de forma clara, inclusive várias confusões, assim, vários dramas gerados durante o livro, vem muito disso, da incapacidade, principalmente do Fabiano, que é o pai da família, de se expressar. Ele é muito animalizado e às vezes ele responde com grunhidos e coisas do tipo, ele nem fala direito. Então, seria meio inviável você colocar um narrador em primeira pessoa no Fabiano, porque isso aí ia ser contra a verossimilhança estabelecida dentro daquele universo. Então, a narrativa aqui é feita em terceira pessoa, um narrador de fora que vai analisar e vai te contar a história. Justamente por causa disso, por causa da pouca articulação verbal dos personagens. E aí o espaço é o sertão, ele não é especificado, né, de qual estado, qual é o interior nordestino, sertão brasileiro, um local de chuvas escassas, irregulares, e de recursos também escassos, o que consequentemente gera uma pobreza, principalmente pela ausência do Estado de dar um auxílio ou um acesso à infraestrutura e direitos básicos. Então, essas pessoas sofriam muito por causa dessa falta de recursos. O tempo ele é não linear, inclusive tem essa característica interessante dos capítulos da obra. Os únicos que você precisa ler na ordem certa, dentro do Vidas Secas, é o primeiro e o último. O primeiro você tem que ler primeiro e o último você tem que ler por último. Mas os capítulos no meio, se você ler, você pode ler na ordem que você quiser, que você não vai perder detalhes da história ou detalhes de continuidade. Eles podem ser misturados, não há essa linearidade no tempo. A valorização do tempo psicológico, ou seja, o que é o tempo psicológico? É o tempo de reflexão, o tempo que se passa dentro da mente dos personagens. E tem uma cena muito emblemática sobre isso, que é quando o Fabiano acha no meio do mato o soldado amarelo, que é o soldado que prendeu ele só de sacanagem, né? Que prendeu ele sem motivo nenhum. E aí eles se encontram no local deserto e aí o Fabiano ele fica pensando, o soldado amarelo está desarmado, ele fica com medo do Fabiano, com medo de uma vingança, e aí o Fabiano fica olhando para ele pensando, refletindo, putz, será que eu me vingo? Será que eu faço alguma coisa? Será que eu não faço nada? Só que isso se passa em questão de segundos. Só que no livro é um momento que demora para você passar, porque vai dentro da mente do personagem para te passar essa reflexão e esse momento de encarada entre os dois. Então é um momento que é um momento que teoricamente é muito rápido, mas por ser tenso ele é tratado como se estivesse passando em câmera lenta, sabe? Então isso é o tempo psicológico. No final o Fabiano decide não se vingar, deixa quieto, ele guarda o facão dele e vai embora, e deixa o soldado amarelo lá todo cagado de medo. E outra coisa que acontece muito na obra do Vidas Secas é a ocultação de marcadores temporais. O que são os marcadores temporais? É aquela coisa de, passou um dia, passou 2 horas, 2 meses depois. Não existe esses aspectos de marcadores temporais. Você não consegue perceber quanto tempo assim muda durante a história. Por quê? Porque isso também é um aspecto, para dar a sensação de verossimilhança para você que está lendo, ou se sentir inserido naquele contexto. Porque essa coisa de marcador temporal, de estar sempre na hora, de ter uma agenda, é uma coisa dos centros urbanos, do cotidiano urbano. Então,
quando o Graciliano Ramos ele oculta esses marcadores temporais, ele deixa aquelas pessoas ainda mais distante da civilização, vamos dizer assim, dos grandes centros urbanos e do apoio e da figura do Estado e da infraestrutura que os centros urbanos possuem e que o interior brasileiro não possuía na época. Então, por isso que ele faz essa também, ele demonstra essa crítica dele através também da ocultação de marcadores temporais, porque aí sem a marcação de passagem de tempo, eles estão cada vez mais distante da vida das pessoas que vivem com uma agenda, com um tempo certo. Tudo bem? Perfeito? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a segunda fase do modernismo. Espero que tenham curtido a aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição. De novo, muita atenção no modernismo, que é um tema bastante importante para os vestibulares. Tudo bem? Então, um abração aí para vocês. Tchau, tchau e é nóis.